tarde, eu me chamo Júlia e hoje eu convidei a Rosemary. Rose, muito obrigada. Obrigada por também, aceitar Júlia. nosso convite. Patrícia e eu somos da Unisociesc, fazendo um projeto de extensão Cadeia Empresária que estava aqui. Nós somos do curso de Psicologia e hoje a gente gostaria de saber, Mary, fala um pouquinho da sua empresa. Falo sim, com muito prazer. Júlia, até chegar à empresa, passei algumas coisas na minha vida. Trabalhei, né, em algumas lojas, trabalhei de empregada, né, sempre foi um sonho eu ter um negócio para mim. Nunca foi fácil, mas chegar onde eu cheguei, eu sei que é uma vitória e de muito, muito trabalho. Então, assim, venho de uma família muito humilde, né, desde pequena eu já trabalhava, cuidando de pessoas para a mãe, poder, né, trabalhar também fora. Então, acho que essa garra, essa virtude toda já é desde pequenininha. Já vem de família. Isso mesmo. E tem uma coisa, que nós mulheres somos assim mesmo, né? Quando a gente quer uma coisa, a gente corre atrás e agarra com todas as mãos e mesmo as pessoas falando às vezes que não vai dar certo, a gente não escuta, né? E é isso. Hoje, graças ao bom Deus, também tô com uma empresa grande, assim, grande no que eu sonhava em ter, né? E ajudo bastante pessoas, né, com bastante empregos e não é fácil, estou aí na luta. Do que é a sua empresa? Júlia, minha empresa ela é uma empresa de distribuidora de celular, distribuidora de peça de celular. A gente abastece Joinville e toda a região de Santa Catarina. Assim, ó, um cliente, você, por exemplo, quer montar uma loja de celular. A gente trabalha com WhatsApp, ligação e pela internet. Você pode comprar, né? E você quer montar uma lojinha de celular, você liga pra gente ou entra em contato conosco. A gente vai lá, monta toda a sua loja e você começa a vender a partir dali. Então, Nossa, é muito mais fácil, né? É muito interessante. E essa ideia é interessante, sabe por quê, Júlia? Porque foi assim, ó. Eu e o meu marido, eu sempre trabalhei fora, né? Desde pequena mesmo. Então, quando começou ter lojinhas aqui em Joinville, eu vi que era muita dificuldade da gente ter a lojinha cheia. Porque quando a gente entra numa loja, a gente quer ver variedades, quer ver né, as coisas, pegar. E não tinha nada. Então, ou tinha que estar indo para o Paraguai, sim, ou tinha que estar indo para São Paulo. E muitas vezes as pessoas também, né, não, ou tinham dinheiro para ir, ou tinham dinheiro para comprar e não tinham dinheiro para viajar. E foi aí que a gente pensou, poxa, por que não trazer uma distribuidora para Joinville, tudo que tem em São Paulo, né? Sim. Obviamente que a gente tem os nossos fornecedores lá, nós temos fornecedores na China, né? Então, assim, acabou facilitando para muitas pessoas e a gente acabou, né, abrindo a empresa aqui em outras cidades também. E para ti, quais foram os maiores desafios que você viu dentro da empresa? Sendo mulher, ser mulher não é fácil, né? A gente tem que impor, a gente tem que se pensa que, eu sempre falo assim lá na empresa, tá achando que tá falando com quem? Sou tua patroa, né? Eu pago o teu salário, tem que me respeitar. É brincando, é sério, mas tem que acontecer isso. Por quê? Porque se você não coloca respeito naquilo que você ama, se você não abraça o que você ama, você não cuida, ninguém vai respeitar, ninguém vai valorizar. E o engraçado é que eu trabalho com mais de 50 homens. Então, assim, hoje eu chego, sabe, é diferente. Eles têm uma coisa, eles me chamam de Tia Mary. Mesmo sendo homens com 50 anos, como meninos de 21, porque, né, tem que ter a carteira de motorista, todos me chamam de tia. Mas assim, hoje eu sou muito privilegiada, eu sou bem respeitada dentro da empresa, com os fornecedores também. Aliás, hoje é diferente de quando a gente começou. Eu já estou com a empresa há 16 anos, então passamos algumas coisas assim, eu e o meu marido, mas eu sempre muito mais à frente do que ele. E como você define o sucesso hoje da sua empresa? O sucesso vem de muita determinação, muito trabalho, você tem que querer muito. Eu falo uma coisa para os jovens, eu tenho 2 filhas jovens e eu falo para elas uma coisa. Você quer alguma coisa na vida, você tem um sonho, você tem que trabalhar. Não tem outra forma, não existe outra forma.
Ah, mas não tem nem mais nem menos. Estuda, é importante, mas trabalhar é tão importante quanto estudar. Porque o trabalhar te engrandece, em todos os sentidos. Trabalhar, ele te fortifica. Quando você vai conquistando o que você queria. Ah, Mary, mas eu quero trabalhar para ter uma pulseira. Tá tudo bem, trabalha para ter isso. Mary, eu quero trabalhar para ter um carro. Tá ótimo. Quantos maiores seus sonhos, mais você vai trabalhar. E cria uma independência, né? Exatamente, e isso é importante, porque, mas, ô Mary, você não acha que você trabalha muito? As pessoas falam assim, eu falo assim, mas e tudo que eu tenho? E todas as coisas boas que eu também acabo ajudando os meus funcionários, porque é uma troca, meus funcionários trabalham para mim, eles também ganham automaticamente, né? Trabalho, ganho, a família deles também ganha, e assim é um ciclo, você vai girando. Ah, Mary, mas eu acho que você paga pouco. Mas então você tem que procurar algo que você acha que ganhe bastante. Então, sabe, o ganha pouco, eu trabalho demais para a empresa, porque sempre tem isso na empresa. Mas eu acredito que você tem que escolher a empresa que você quer, vestir a camisa, isso é muito importante. Eu já trabalhei em empresa, sabe o que é interessante, Júlia? Porque antes de eu ser empresária, eu fui funcionária. Sim. Então tem muitas coisas que eu não gostava quando eu era funcionária, que hoje eu como posso falar, não deixo acontecer na minha empresa. Sabe? Então, assim, eu já fui funcionária e hoje eu sou a empresária, hoje eu sou a dona. Então, é uma troca totalmente diferente, mas que a gente sabe os dois lados da moeda. Você conseguiu experimentar os dois lados. Exatamente. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. E, claro, né, como eu disse, a gente tem que trabalhar, honrar, respeitar. A minha equipe de trabalho, eu falo para eles também são minha família, né? E eu respeito muito, tudo que posso fazer com muito carinho, com muita verdade, eu faço, né? Então, ter uma empresa não é para qualquer um, não é fácil. Mas se é isso que você quer da sua vida, como qualquer sonho, né? Você tem que seguir em frente e realizar, correr atrás para realizar. E com as suas experiências de vida, por tudo que você passou como funcionária, como chão de empresa, o que mudou a sua visão hoje como empresária? Júlia, é uma pergunta bem peculiar, eu achei, porque quando eu trabalhava, eu sabia o que eu não queria que acontecesse com outras pessoas. Muitas vezes eu fui humilhada dentro da empresa, sabe? Fui trabalhar muitas vezes doente para não perder o emprego. Então, assim, não estou falando, né, meus funcionários que não escutem muito isso, que se tiver uma dor de cabecinha, vai trabalhar sim, porque dor de cabeça não mata. Mas voltando aqui, mas coisas que eu aprendi a respeitar os meus funcionários, a conversar com eles. Às vezes o problema, o que é pequeno para mim, é grande para ele. Então a gente tem idades lá na empresa, tem meninos de 16, menor aprendiz, e daí não tem regra, né? Vai até 50, 60, tem 100 anos, quer trabalhar comigo, me chama no WhatsApp. Mas é assim, por quê? O que acontecia? A gente fez com quem trabalha com a gente se sinta um pouco da família. É claro que tem suas diferenças, suas coisas, mas a gente abraçou. Como que eu fiz isso? Com o café da manhã, nós temos todos os dias café da manhã na empresa, nós temos almoço na empresa, né? Meu sonho de consumo é colocar uma creche, porque eu tenho 4 funcionárias, uma tem um filho, mais 2 casaram agora e querem ter filhos. Então eu gostaria, elas já estão há um tempo com a gente, 5, 6 anos, os meus funcionários de dentro da empresa, eles são de mais tempo mesmo, né? 6, 7, eu tenho um funcionário que está 13 anos com a gente. Então ele entrou como menor aprendiz e hoje ele é gerente, o Gi. Então, assim, o nome dele é Cleiton, né? Mas a gente chama ele de Gi. Então, assim, eu procuro deixar bem família. Às vezes me prejudica isso, não pensa que é fácil, porque às vezes eu tenho que ser a empresária e não a amiga, mas normalmente dá certo, sabe? Eu procuro entender o lado deles, a gente procura na empresa sempre estar trazendo o que é bom para todo mundo, sabe? Não pode ser bom só para uma pessoa, não pode ser bom só para mim.
Não pode ser bom só para o meu funcionário. Tem que ser para uma equipe. É de uma equipe que a gente está conversando hoje, então tem que ser bom para todos. Mas muitas coisas eu aprendi trabalhando lá fora. O que eu não gostaria que acontecesse dentro da minha empresa. E muitas coisas, graças a Deus, está dando certo. E vivo aprendendo, é claro, né? E como mulher dentro dessa empresa, que conselho você daria para outras mulheres que gostariam de empreender? Júlia, como mulher, eu dou o conselho que acredite em você. A gente tem que acreditar na gente. Porque se a gente não acreditar na gente, já acreditando na gente, vem outras pessoas e falam, olha, não vai dar certo. Se eu fosse você, esse plano já tem. Bem, quando você pensa em montar uma coisa, vem 1000 pessoas falando, ou tem, ou outro isso, pensa bem. Às vezes, vou te contar uma história rapidinho. Eu tinha uma amiga, eu estava fazendo um cursinho de costura, um hobbyzinho assim. Aí, era toda segunda-feira. Né, nesse curso eu conheci uma menina e ela trabalhava de contadora numa empresa. 10 anos ela trabalhava de contadora. E o sonho dela era ter uma empresa dela. E ela tinha muito medo, porque todo mundo falava para ela, nossa, tu trabalha numa empresa, né, tem teu salário, tá com um bom salário, tem um salário e um bom salário, né? Imagina, tem todos os benefícios e tal. Mas ela tinha um sonho de ter a empresa. E eu não sei se é porque ela me conheceu, e eu falava para ela, não é fácil, nada é fácil, mas quando a gente quer, a gente tem que correr atrás mesmo, acreditar na gente, sabe? E vai errar, porque a gente erra, mas depois tem os acertos, e isso faz parte da vida pessoal, isso faz parte da vida empresarial, né? O mundo é assim. E voltando nessa história, o que aconteceu? Natiele é o nome dela. Encontrei ela esses dias, num salão de beleza. Mary, eu não acredito que eu te vi. Falei, conte-me tudo, não esconda nada. Eu saí da empresa e eu montei o meu negócio. E eu já tenho 3 clientes. Mas a gente tá falando assim, 3 clientes bons que mantêm a empresa dela. Então, viu? Acreditar, não tenha medo. E se não der certo, tente de novo, porque eu tentei várias vezes. Eu acho que é isso. E como você disse, né? Você não teve só uma empresa, você teve várias, tentou várias vezes. Várias vezes tentamos, caímos, tanto eu quanto o meu marido, porque o meu esposo também me ajuda, ele também é uma bênção na minha vida, mas quando eu resolvi começar a, né, falar assim, quero ter, claro que tivemos medo, tínhamos 2 crianças pequenas, eu saí de uma empresa, ele falou, vai, tenta. Se não der certo, a culpa é sua. Eu falei, tá tudo bem, eu aceito. E está dando certo. Até hoje, graças ao bom Deus. E ser mulher dentro do mercado de trabalho... Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque você... Sem contar que a gente fala do machismo, né? Que o homem olha pra você, se você tiver com uma roupa decotada, o homem, né, às vezes vai te julgar pela tua roupa, o jeito da gente conversar, eu sou toda doida, né, então assim, nem sempre as pessoas me levaram a sério, mas tem uma coisa que ainda nos deixa mais triste, é quando uma outra mulher te atende e não te atende bem, não te respeita, não valoriza, não acredita, e ela mesmo te coloca, sabe, tu vê uma pessoa que, é tua imagem, nós somos mulheres, é pra gente estar unida, e ela mesmo te coloca mais pra baixo, isso realmente é muito triste, passei muitas vezes isso, sabe, mas a gente vai tirando de letra, vai aprendendo e acreditando, né? E impor esse respeito para as outras pessoas, saber separar o social da empresa. É verdade, isso é muito importante. Isso está nas nossas atitudes, tá? Porque ninguém vai te respeitar se você não der o respeito. Não adianta eu chegar aqui e falar um monte de palavrão, não significa que a gente não pode falar palavrão, a gente pode falar da forma que a gente quiser, mas existem locais e lugar. Como a gente se comporta, como a gente coloca, vai dizer sim as nossas atitudes. E isso eu creio que seja muito importante. Então, se eu tenho uma empresa, eu não posso chegar na minha empresa, ei! Claro, tem os momentos, mas quando eu quero falar sério, eu tenho que chegar, gente, é assim, assim, assim. A partir de hoje, né, as coisas tem que tomar esse jeito. Por quê?
Porque senão a empresa falha, vocês perdem o emprego, a família fica sem dinheiro e é um giro. Porque não é só eu que ganho, todos ganham. Então, o respeito, ele é importante. A gente, como mulher, tem que se colocar assim, tem que dizer a hora do não e, né, eu não sei porque na minha empresa, como eu trabalho com muito homem, muito mais homens do que mulheres, são só 4 meninas, o resto é 6 meninas. Hoje minhas 2 filhas trabalham comigo. Mas o que acontece também? Os homens lá na empresa, eles acham que tudo é brincadeira. Tudo na brincadeira, né, Tia Mary, como eles falam. Quando eu chamo pra salinha, que eles conhecem a verdadeira Mary ali dentro, as coisas mudam. E sabe o que eles falam lá fora, Júlia? Essa mulher porreta, hein? Não tem como falar uma coisa para ela e ela não tem uma resposta, não tem como a gente não sair ileso, né? E entusiasmado, querer ter as coisas também. Porque eu também falo muito isso com os meus funcionários. Porque você motiva eles. É claro, a gente tem que trabalhar para quê? Para ter as coisas. Se você trabalhar pensando, ai meu Deus, não quero... Então não vai trabalhar, meu amigo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que ter objetivo, sabe? A gente tem que ter sonhos. Não interessa quantos anos tem, porque os sonhos é pra gente estar vivo. Se está vivo, tem que realizar sonhos. Exatamente. E Mary, deixa uma mensagem final pra gente, assim, pra nós mulheres. Eu acho que eu comentei bastante sobre acreditar, né? Acredita em você. O não a gente já tem, né? Desde pequeno o não a gente já tem, mas a gente não insiste no sim. Vai, corre atrás, trabalha, não interessa o quanto você vai ter que trabalhar. Se você trabalhar para os outros, trabalhe para você, corra atrás dos seus sonhos. Isso eu falo para os meus funcionários também. A hora que vocês quiserem abrir qualquer coisa, eu super vou apoiar. Porque é importante a gente acreditar na gente, a gente querer. E Deus acima de tudo, né? Acreditar nele, porque ele realmente também nos abençoa. Dizer assim, nunca foi sorte, sempre é Deus. Eu acredito, mas com muito trabalho. Porque também tem uma frase, quem cedo madruga, Deus ajuda, é fato, é verdade. E boa sorte para todas as mulheres. Eu acredito que hoje, no mundo que a gente está, a gente também já conquistou bastante espaço, né? Sim. E para mim é um prazer, espero ter, né, respondido suas perguntas. E Mary, qual que é o nome da sua empresa? A minha empresa é Centrocel. Se chama Centrocel, fica em Joinville, a matriz, mas nós temos em Jaraguá, Blumenau, Indaial, Rio do Sul, temos em Penha, Navegantes e Itajaí. Então, estamos bem contentes. Se Deus, né, abrir as portas aí, vamos abrir mais umas 3. Mary, muito obrigada. Obrigada por estar a você. Aqui com a gente, de coração. Eu acredito que a sua história, com certeza, vai motivar muitas mulheres que estão com medo, que estão inseguras. E a sua experiência, a sua história é, assim, como eu posso dizer, uma influência muito grande. Que bacana, Júlia. Muito obrigada. E é um prazer. Como você define o sucesso hoje e o que considera essencial para alcançá-lo? Eu esqueci. O que eu disse antes? Falei, não deixa eu com o meu TDAH agitar.